Olá, sejam bem-vindos ao canal Delcione Abrindo as Escrituras. E hoje nós vamos para um tema muito importante, muito atual para os nossos dias. Sofrimento por ser cristão. Você tem coragem de sofrer por ser cristão? Sofrer pelo nome de Cristo? Vamos ver isso hoje. Que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 19, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida em que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será dos ímpios e pecador? Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Pedro está tratando com os irmãos a respeito do sofrimento pelo nome de Cristo. Todo cristão, de fato, deve sofrer pelo nome de Cristo. Uns mais, outros menos. Jesus nos alertava que nos últimos dias haveria uma tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio, e nem jamais haveria outra igual. E essa grande tribulação nós cremos que é no fim dos tempos e ainda está por vir. Ou seja, os últimos cristãos que estarão aqui na grande tribulação sofrerão mais do que os primeiros que estiveram nas outras tribulações que já vieram antes de nós. Irmãos, é um tema muito complicado para a igreja hoje. Pois a maioria dos crentes, não digo cristão, mas digo os crentes, porque nós sabemos que tem crente de todo jeito. Muitos pregam que nós não vamos passar pela grande tribulação, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. E por que eles pregam isso? Qual seria a finalidade deste tipo de pregação? Ou seja, porque eles não querem sofrer. Eu já vi irmão dizer assim: irmãos, Deus nos ama, é claro que Ele vai nos poupar. Irmão, deixa eu te falar a verdade, é claro que Deus nos ama, e é por isso mesmo que Ele não vai nos poupar. Se Ele nos ama, é por isso que Ele vai nos pôr à prova. Se Ele nos ama, é por isso que Ele vai nos purificar através da prova. A prova para os crentes é como fogo purificando ouro. Os crentes são provados e aprovados na prova, irmão. Entendeu? E a prova é perseguição, é tribulação. É tudo isso que Jesus falou que nós passaríamos, que nós iríamos sofrer, irmão. Nós não temos nenhum motivo para pensar que Deus ia poupar a nossa vida. Muitos crentes, mais crentes do que nós, sofreram martírio, sofreram
perseguição, foram pegos, jogados na arena com os leões, na arena dos touros para ser furado. Depois de rasgado pelos leões, furado pelos touros, ainda era colocado na grelha para ser grelhado como bife, entendeu? E depois, quando não suportavam mais o sofrimento, era decapitado. Se Deus não poupou ele, por que pouparia nós? Mas vamos mais profundo ainda. E Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, o Filho amado de Deus, se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós sabemos que Jesus Cristo sofreu um sofrimento terrível que nós não teríamos condições de sofrer. Cristo sofreu até a morte, irmão. Por que Deus pouparia a nossa vida de uma perseguição, de uma tribulação maior? Eu mesmo estou convencido de que todo crente precisa passar pela prova. Amém? Vejamos aqui o versículo 12. Ele vai dizer assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ou seja, ele começa falando amados. Ou seja, Pedro está tratando com a igreja, com o povo santo, com os escolhidos de Deus, chamado de Deus, aquele povo que já foram chamados, que já está salvo, o qual ele chama de amado. Amados, amados em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, ó: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Ou seja, o fogo que surge entre eles era o que? Era a perseguição, irmão. Eles eram tratados como se fosse um criminoso, porque tinha fé em Cristo, porque provava uma fé, testemunhava uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Então eles eram tratados como sendo um criminoso, sendo um bandido, ou seja, ele era pego, preso, sofria, apanhava, açoitado, era esmurrado. Tudo isso eles passavam, irmão. É por isso que Pedro, para animar os irmãos, para que os irmãos não desfalecessem, os irmãos não perdessem a esperança, para que ele fosse fortalecido, ele estava dizendo: amado, não se surpreenda. Por que isso? Porque esse fogo da perseguição, esse fogo que vocês estão passando aí, é uma perseguição, uma tribulação por conta do nome de Cristo que vocês estão passando. E este fogo aí, não é só vocês que estão passando. Antes de vocês, os profetas passaram. Antes de vocês, Cristo passou. Nós estamos passando e muitos passarão depois de vocês. Entendeu? Porque todo cristão passará por um fogo, uns mais e outros menos, mas não deixarão de ser provados. E ele continua dizendo no texto: fogo que surge entre vocês para os provar. Ou seja, o fogo, a tribulação que estava naqueles dias de perseguição, de martírio naquela época, não era para destruir a igreja, mas ao contrário, era para provar, ou seja, era o próprio Deus provando o seu povo. O próprio Deus permite esse tipo de fogo, esse tipo de provação para provar a igreja, para mudar o coração da igreja, para transformar o cristão. Entendeu? O cristão precisa ser provado. O cristão precisa ser mudado. Jesus disse que vai nos moldar o caráter de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus passou por tudo isso, irmão. Não é novidade para nós, não. Dizer que nós vamos passar não é coisa nova, não, irmão. Todos os outros que vieram antes passaram por isso. Por que nós não passaríamos? Mas nós vamos entender mais à frente que isso aí, irmão, é motivo para nos alegrarmos. Ele vai dizer assim: como se algo estranho estivesse acontecendo entre vocês. Ou seja,
essa prova não é nada estranho, não é coisa nova, então se acostume com isso. Porque não é só vocês que passarão, mas todos os outros passarão por uma provação. Versículo 13 ele vai dizer assim: mas alegrem-se à medida em que participam do sofrimento de Cristo, para que também quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha aí, meu irmão. O propósito é muito bom, irmão. Ele vai começar dizendo assim, o 13. Alegrem-se. Antes ele falava numa provação, numa tribulação, e agora ele está dizendo alegrem-se. Ou seja, por conta dessa provação, irmão, nós não devemos ficar tristes, não. Nós devemos ser alegres, ser um irmão feliz, um crente feliz, um povo de Deus feliz, alegre, à medida que nós passamos pelo quê? Pelo sofrimento pelo nome de Cristo. Meu irmão, à medida que nós sofremos pelo nome de Cristo, irmão, nós temos que ser alegres, porque nós sabemos que Cristo é o Salvador do mundo. Cristo vai voltar em sua glória, irmão, e nós subiremos com ele para habitarmos no céu. Então nós devemos alegrar por ser participante do sofrimento de Cristo, por estar sofrendo pelo nome de Cristo, irmão. Isso para nós tem que ser motivo de alegria, motivo de nos regozijarmos, de festejarmos, de fazermos festa, irmão, porque nós estamos sofrendo. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Será que eles ficaram murmurando quando estavam lá? Eles já tinham levado açoite. Será que eles estavam murmurando? Eu estou sofrendo demais, isso é injusto. Será que era isso que eles falavam? A palavra de Deus diz que eles estavam louvando a Deus, glorificando a Deus. Entendeu? E é assim que nós temos que nos comportar também, mediante tamanho sofrimento que há de passarmos. Ele vai dizer assim: alegre-se à medida em que participamos do sofrimento de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, ou seja, quando Cristo vier em seu trono de glória, em sua glória, em seu esplendor maior, na sua soberania, ele vai se assentar em seu trono de glória, entendeu? Naquele dia, irmão, nós vamos nos regozijar nele ainda mais, nós vamos glorificar o nome de Deus pelaquele dia, pela revelação da glória de Deus em Cristo Jesus, meu irmão. Que ele está dizendo aqui, naquele dia, para que vocês exultem com grande alegria. Ou seja, naquele dia, irmão, quando Cristo for revelado, Cristo descer em sua glória, se assentar em seu trono de juízo, do Todo-Poderoso, irmão, naquele dia nós vamos regozijar, se alegrarmos ainda mais, nós vamos festejar, irmão. Vai ser uma felicidade que não há palavras que a gente possa citar para mostrar quão grande será aquela alegria daquele dia. Porque se já é motivo de alegrar por alguma coisa que acontece conosco aqui, irmão, quanto mais na glória de Deus, e nós sabemos que nós vamos habitar com Ele naquele momento, nós seremos transformados para habitar com Ele, meu irmão. Não tem nada mais prazeroso, maravilhoso do que aquele dia, irmão. Dia da glória de Deus. Ele continua dizendo assim, versículo 14 vai dizer assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Preste bem atenção. Ele vai dizer que se nós somos insultados, ou seja, se as pessoas vão nos insultar, vão nos perseguir, vão nos caluniar, nos trair, se eles vão nos perseguir, irmão, por causa do nome de Cristo, ele está dizendo que felizes somos nós, meu irmão, felizes somos nós, entendeu? Nesse caso, nós somos felizes, meu irmão, porque nós estamos sofrendo
por Cristo, irmão. Cristo sofreu por nós, agora nós estamos sofrendo pelo nome de Cristo. Para nós tem que ser um prato feito, irmão, uma festa, um festejo. Sofremos pelo nome de Cristo, devemos nos alegrarmos. Por quê? O que ele vai dizer aqui mais na frente? Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Meu irmão, o Espírito da glória, o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que repousou sobre Cristo no dia do seu batismo, quando João estava batizando Jesus, é o mesmo Espírito que repousará sobre nós, meu irmão. Quando nós estivermos no sofrimento, quando nós formos perseguidos, quando nós formos esmurrados pelas autoridades, por perseguidores. Meu irmão, não se preocupe que naquele dia o Espírito Santo estará convosco, estará com você, estará comigo, estará com nós. Jesus vai dizer em sua palavra, não se preocupe com o que dizer quando vocês for chamados à frente das autoridades, irmão. Porque naquele dia não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo falará através de vocês. Naquele dia o Espírito Santo vai nos conduzir, irmão. Não se preocupe com o dia da prova. Não se preocupe com o que você vai falar, com o sofrimento daquele dia. Porque naquele dia, meu irmão, Deus vai te sustentar com seu espírito e o próprio Deus vai falar através de você, meu irmão, entendeu? Vai testemunhar de Cristo através de você, usando a tua própria boca, entendeu? É nesse sentido que Jesus fala, para que nós não venhamos nos preocupar com o que falar diante das autoridades, porque quando nós for chamados diante das autoridades para testemunhar de Cristo, não vai ser mais nós, mas o Espírito de Deus é que vai testemunhar através de nós. E o próprio Deus, meu irmão, que te colocar na prova, que permitir a prova vir até você, é o próprio Deus que te sustenta na prova. Então você não precisa se preocupar com a prova daqueles dias, porque o próprio Deus vai nos sustentar durante a prova, entendeu? Você não estará sozinho, eu não estarei sozinho. Cristo está conosco através do seu Espírito Santo. Mas ele diz assim: se algum de vocês sofrem, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso ou com quem se intromete em negócios alheios. Agora Pedro está repreendendo certos sofrimentos. Preste bem atenção para que a gente não venha confundir, entendeu? Ele vai dizer que se nós sofremos, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão ou criminoso. Ou seja, nós não podemos confundir o sofrimento, irmão. Se você praticar o mal, isso não é responsabilidade de Deus, não. Entendeu? Não é a mesma coisa de sofrer por Cristo, não. Se você sofrer por Cristo, irmão, o próprio Deus estará com vocês, sustentará você na prova. Mas se você sofrer por ter praticado crime, por ter feito qualquer um desses atos, como sendo um assassino, ladrão, criminoso, ou que se intromete em negócios alheios, como diz a palavra de Deus, meu irmão, você vai sofrer sozinho, porque aí é um problema seu, é desobediência, é rebeldia sua, entendeu? É um pecado somente seu. Deus não tem compromisso com as suas loucuras. Deus tem compromisso com a tua vida quando você anda nos caminhos dele. A palavra de Deus vai dizer que ele te livra em todos os teus caminhos. Mas é quando você está andando nos caminhos do Senhor e ele te livra. Não é quando você está fazendo loucura, arrumando problema, não. Entendeu? É para nós não misturar as coisas, porque tem muitos crentes que se envolvem em negócio errado e quando sofre, a desculpa tá sofrendo porque está sendo perseguido, está sofrendo porque é crente. Não, você está sofrendo porque você é crente, está sofrendo porque você fez algo errado. Você praticou um crime, você fez alguma coisa errada, se meteu em negócio errado, é o que a Bíblia está dizendo aqui, tá? Que nós tomamos muito cuidado com isso. Mas no versículo 16 ele vai dizer assim:
Contudo, se sofremos pelo nome de Cristo, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Ele continua dizendo, mas se sofremos pelo nome de Cristo, meu irmão, se nós sofremos pelo nome de Cristo, se todo sofrimento nosso vier pelo nome de Cristo, se todo tipo de perseguição que vier sobre nós, se for por nós ser cristão de fato, se for pelo nome de Cristo sobre nós, irmão, nós devemos nos alegrar, devemos ser felizes, devemos regozijar nisso, irmão. Devemos dar glória a Deus por este nome, pelo nome de Cristo, por quem você sofre, irmão. Sofrer por Cristo é uma festa, irmão. Sofrer por Cristo é prazer, é gozo, é felicidade, é regozijo, irmão. Você está sofrendo pela melhor causa no mundo, irmão. Você está sofrendo pelo aquele que vai te trazer a vida, que te deu a vida eterna, que te garantiu a eternidade para você, meu irmão. É por este nome que você está sofrendo. Não se envergonhe, irmão. Se alguém disser, irmão, você é crente, diga, irmão, graças a Deus eu sou crente. Deus teve misericórdia de mim e me resgatou. E hoje eu sou cristão. Hoje eu sirvo a Cristo. Graças a Deus. Não se envergonhe do nome de Cristo, irmão. Não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe da palavra de Deus, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que amam a Cristo, de todos aqueles que têm fé em Jesus. Irmão, nós devemos carregar essa Bíblia debaixo do braço como sendo o tesouro mais precioso para nós, irmão. Nós devemos andar com ela bem pertinho do rosto, que é para nós não tirar os olhos dela, porque esse daqui é o caminho da salvação. Se você não conhecer as palavras que estão aqui, você não terá como ser salvo, porque o Salvador se revela através desta palavra, irmão, se revela através da Bíblia. Tirando a Bíblia não tem como ser salvo. Então não se envergonhe, meu irmão, de andar com a Bíblia, não se envergonhe de ser cristão, mas regozije, dê glória a Deus, porque você é um escolhido de Deus. Foi chamado, foi justificado, foi glorificado, só esperando o momento exato de se ascender ao céu também. Amém? No versículo 17 vai dizer assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmão, preste bem atenção, isso é muito importante. Às vezes a gente brinca com a palavra de Deus, às vezes a gente brinca de ser crente, prega a palavra de Deus com irresponsabilidade, às vezes nós distorcemos a palavra de Deus conscientemente. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus diz, todo aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, irmão, é melhor que amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lance no fundo do mar. Ou é melhor que nem tenha nascido. Sabe por quê, irmão? Porque muitos estão brincando com a palavra de Deus. Muitos estão no altar das igrejas hoje, no púlpito das igrejas, e distorce a palavra de Deus, enganam centenas e centenas de crentes dentro da igreja. Irmão, o julgamento de Deus, ele não começa pelos ímpios. O julgamento de Deus não começa pelos aqueles crentezinhos lá de baixo, ouvinte. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus, no altar de Deus. O julgamento de Deus começa pelos líderes, entendeu? Aqueles que estão na frente, os cabeça. Os cabeça. Sabe aqueles que estão lá de terno, palitozinho, lá na frente,
dizendo assim que tem uma igreja todinha dele. Pois é, eles são responsáveis por aquelas almas. Ai deles que brincar com o reino de Deus, com a obra de Deus. Irmãos, a responsabilidade de um crente é muito grande, principalmente se você já é uma autoridade maior dentro do reino de Deus. Ou seja, um pastor, um presbítero, alguém com um cargo mais avançado. Porque o julgamento começa pela casa de Deus e das autoridades maiores, depois vai descendo para as menores. Entendeu? Mas primeiro o julgamento começa pela casa de Deus, do maior até o menor, e depois vai para o mundo. Então, não brinque com o evangelho. Viva o evangelho e pregue a verdade. Não distorça, porque você pode estar desviando crentes do caminho do Senhor. Distorcendo a palavra de Deus. E o julgamento para você será severo. Deus não brinca com a sua obra. De Deus não se zomba. Que semear, aqui você colherá. Ezequiel também pregou sobre isso, dizendo que o julgamento começa no santuário de Deus, nas casas de orações, aonde se ajuntam a igreja, aonde se amotou vários líderes para ensinar. Entendeu? Começa na casa de Deus e no santuário. Então, primeiro a ser julgados com mais severidade, o apóstolo Paulo vai dizer que vai ser nós os que ensinam. Vai dizer, cuidado, nós os que ensinam seremos julgados com maior vigor do que os outros. O apóstolo Paulo vai dizer isso também. Então, para você que ouvir esse áudio aqui, que é alguém que ensina a palavra de Deus, muito cuidado com a maneira de ensino. Seja fiel às escrituras. Só pregue o que você vive e viva o que você pregue. Caso ao contrário, você está buscando juízo para si mesmo. Verso 18 vai dizer assim: e se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Por que Pedro está dizendo se ao justo é difícil ser salvo? Ele não está dizendo que os justos vão ser salvos por seu esforço, não. Por suas obras, não. Ele está dizendo que até para o justo é difícil, porque até o justo será julgado. Quanto mais os ímpios, irmão. Se os justos serão julgados de acordo com as suas obras, o que será dos ímpios que não tem fé? E sem fé não tem como agradar a Deus. Os ímpios só têm más obras. Se não agrada a Deus é porque as obras não são boas, não são aceitas por Deus, recebidas por Deus. Então, se para nós que somos crentes seremos julgados de acordo com as nossas obras, irmão, o que será dos ímpios então? Para nós será difícil, para os ímpios, impossível a salvação. Verso 19 ele vai dizer assim: por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve confiar sua vida ao seu Criador e praticar o bem. Aqui está falando a respeito de sofrer de acordo com a vontade de Deus, e está falando em confiar em seu Criador, e também está falando em praticar o bem, ou seja, está envolvendo sofrimento pelo nome de Cristo, está envolvendo fé no Criador e está envolvendo as obras. Vamos compreender esse texto. Ele vai dizer que por isso aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus, ou seja, a prova, ela não vem do diabo, a prova, ela não vem do mundo, a prova, ela vem de Deus. O próprio Deus é que nos prova.
Não vá pensar que você está passando por uma prova que foi o diabo te provando, não. Que o diabo não quer te provar, não. O diabo ele quer te destruir. E a prova não é para destruir. A prova é para te purificar. É para te fortalecer. É tonificar as musculaturas da tua alma. Entendeu? Então, meu irmão, não pense que você está passando por uma tribulação que é o diabo te perseguindo, é o diabo te botando na tribulação, que o diabo não vai te botar em tribulação, não. Não pense que o diabo ele vai te atacar, ele vai vir até você mostrando assim um chifrão, como faz Hollywood, desenha um diabo com 2 chifrão, um rabo e uma ponta assim uma seta no rabo e um garfo na mão, um tridente. Entendeu? Ali é só em Hollywood, meu. O diabo ele não vem pra você dessa forma, não. Primeiro, que o diabo não vem em forma de figura, porque o diabo não é um espírito, não é figura. Entendeu? O diabo ele vem pra você, irmão, com uma cereja do bolo. A parte mais gostosa, a parte mais doce. Sabe como é que o diabo tenta um crente?